fica prontinho. E daí entrega para a pessoa que vai assentar exatamente como tem que ser feitos os recortes, as juntas e como é que ele vai trabalhar. Então fica muito bom. Mas chama-se paginação, especialmente quando tem desenhos. Tem de repente uma peça solta aqui, diferente do lado do outra, tem um desenho no meio, na parede, etc. Quando tem esse tipo de sofisticação, daí o pessoal faz o que nós chamamos de paginação. Normalmente os projetos de arquitetos que fazem a parte de interna das residências, ele faz essa paginação aí para vocês, tá? Então essa é a forma de trabalhar. Outra coisa, só para a gente daí já poder começar a trabalhar, é o seguinte: você vai assentar o azulejo, ou vai assentar o revestimento, melhor dizendo, não vou falar azulejo, vou falar revestimento. Vai assentar o revestimento. Nós aqui não vamos fazer, mas quando o assentador de azulejo que estiver na sala, a pessoa que vai assentar azulejo, estiver olhando a parede, e ele está imaginando como é que ele vai fazer o trabalho de assentamento. E digo para vocês, gente, sou sincero para vocês, se não tem a paginação, é um trabalho que não é simples de fazer. A pessoa realmente tem que trabalhar muito com a cabeça para poder distribuir de forma adequada na parede os azulejos. Porque ele tem que contar a quantidade de peças, a junta, ver se o recorte vai dar lá. De repente ele quer que os recortes deem igual, um em cada lado. Ele tem que fazer um recorte de um lado e recorte do outro, se assentando. Ele tem que ver se vai fazer o corte, o acabamento em cima, o acabamento, ou vai fazer o recorte embaixo, na altura. Tudo isso tem que pensar. Normalmente o pessoal, vamos falar o que normalmente todo mundo usa, banheiros, por exemplo. Banheiro normalmente ele sai e tenta fazer o recorte dentro do box, porque no box fica fechado normalmente, fica mais difícil você enxergar o recorte. Então eles fazem o recorte tentando jogar para dentro do box, no cantinho do box. Pode olhar na casa de vocês, se tiver recorte, certamente vai ser no cantinho do box lá no fundo, que fica mais difícil do pessoal olhar o banheiro, não vai enxergar o recorte lá no fundo, tá? Outra coisa, o recorte da parte inferior pode ser embaixo ou pode ser em cima. Normalmente se utiliza fazer o recorte embaixo. Por quê? Porque o pessoal olha o azulejo, o pessoal não fica olhando embaixo, porque o pessoal olha nessa altura. Então vai ver, se tiver um recorte de azulejo lá, e não ficou às vezes muito bom o recorte, aparece lá em cima e fica feio. Então normalmente marca o recorte embaixo, sai assentando para cima, assenta e depois faz o recorte acertando com o piso embaixo, dando as diferencinhas por causa de caída do piso. Tá? Então, e pode fazer em cima? Pode fazer em cima. Se vocês tiverem a condição, por exemplo, ou souberem que vai ser um forro de gesso, que é muito comum hoje, você simplesmente sai com o azulejo normal de baixo até em cima e termina lá em cima o que der, deu, porque lá em cima vai ser coberto pelo gesso. Então não vai aparecer. Vai ficar todo ele completo. Tá? Então, essa situação são observadas, tá? Recortes em tomadas são feitos, em torneiras são feitas, quer dizer, tudo isso é acertado. O que eu diria para vocês é o seguinte: eu teria aqui, se nós fosse ficar aqui, nós ficaríamos hoje até noite, amanhã mais um dia, conversando sobre cada detalhezinho aqui do assentamento. Como eu gosto bastante dessa parte de prática, desse tipo de atividade, eu diria o seguinte: nós vamos partir já para a parte prática aqui. Vamos assentar, eu vou explicar para vocês sobre o assentamento dos azulejos aqui direto já, para daí vocês tentarem assentar aí, tá? Então é o seguinte, como é que cada equipe vai fazer? Vamos separar, nós temos aqui, só aqui nós temos três peças para colocar aqui. Lá no outro depósito, nós temos mais um tanque para ser revestido. No outro depósito tem mais um, e tem mais um lá para o lado de fora. Só que nós fizemos aqui, eu estou com material para 5 equipes. Se alguma equipe se adiantar ou tiver condição, separa-se algumas pessoas e tentam fazer lá fora. Só que daí não vai ter o material para trabalhar, vai ficar mais difícil, né? Então, vamos tentar fazer 5 assentamentos aí,
Se sobrar tempo, a gente faz o cesto que é lá fora, tem no tanque lá de fora, dá para a gente sentar e deixar prontinho também. Tá? Então, como é que nós vamos proceder? Vejam bem aqui, ó. Vamos lá. Cada equipe, primeira coisa, nós deixamos, a Maria deixou separado lá, tem caixinhas com 4 quilos de argamassa, que é o que mais ou menos vai utilizar para cada equipe. Vocês podem misturar toda a argamassa, só que fica pesado para mexer, ou pode separar em duas etapas ali e mexer mais ou menos duas quantidades. Não precisa pesar exatamente quanto vai. Quando tanto mexe, quanto tanto mexe. Outra coisa, os azulejos estão encostados ali, vou mostrar para vocês direitinho. As juntas estão nos copinhos aqui. Cadê os copinhos? Está aqui, ó. Cada bandejinha dessa tem um copinho com as juntas aqui, tá? Com as juntas aqui. Tem cada um tem a colher e tem a espátula aqui, né? Para fazer esse trabalho. Como é que é o procedimento? Primeiro, alguém da equipe já vai lá daqui a pouco vai lá pegar. Daqui a pouquinho, espera só um pouquinho. Vai pegar lá. Cada um vai ter um balde do lado de cada coisa aí. Enche um balde de água, porque nós vamos fechar a água. Não vai ter água, nós vamos fechar. Porque as torneiras vão ter que ser retiradas ali. Então nós vamos ter que fechar. Então nós vamos fechar toda a água aí. Então tem que separar um balde de água. Separa um balde de água, tá? Um balde mais um tantinho desse aqui, ó. Tá? Um balde para garantir. Um balde mais um tantinho desse aqui, ó. Então, depois, mexe a argamassa, só cuida para não passar do limite, que daí não tem como voltar atrás, porque nós estamos com a argamassa limitada ali, tá? Então, não tenho mais massa para deixar mais seca, então vou devagar com a água, tá? Mexeu a argamassa, está pronta, espera, eu vou andando cada uma das equipes ali e a gente começa a trabalhar no assentamento, tá? Não tenham pressa, cada um vai aprender. Como é que vamos fazer? Vejam bem aqui, ó, só para não ficar diferente. Tem duas situações aqui. Ou vocês pegam a argamassa, espalham na parede e depois vem com essa peça e vão formando os filetinhos, é uma alternativa. Ou você coloca a argamassa aqui e já faz direto, que é o que o pessoal normalmente usa, tá? Só que, como a gente às vezes não tem muita prática, o melhor seria espalhar na parede e depois passar, como eles dizem, passando a desempenadeira ali para poder acertar. Aí o gosto, se tiver um pouco de habilidade, põe a massa aqui, já passa na parede e vai colando os azulejos ali, tá? Então são duas situações aí. Tá? Que mais aí? Depois que você encostou na parede, encostou a primeira peça na parede, dá uma batidinha para ela realmente encostar, sair o ar e ela encostar direitinho. Como eu disse para vocês, ela vai encostar na parede, mas ela vai grudar o máximo possível. Tá? Então ela vai encostar na parede, vocês dão as batidinhas, daí coloca-se a junta e coloca-se a próxima peça e encosta na junta ali, tá? Com martelinho. Uma informação aqui, ó. Se vocês forem olhar, embaixo de cada peça que vocês forem assentar, tem uma reguinha. Embaixo de cada um tem uma reguinha. Essa régua, normalmente o assentador usa. Então ele faz já a primeira peça do chão até a reguinha, dá a diferença da junta, bate o nível certinho e põe a régua. E começa a sentar dali para cima. Por quê? Porque aquela régua ali serve de nivelamento das peças
e apoio para a peça não ficar correndo.